Não. Não. Tinha que fazer um vídeo assim. Este aqui é Silvio Maia. Apareceu assim. Por apenas R$2 por dia, você pode comprar pra ele um ar-condicionado. Eu tô todo suado, sabe? Brincando no canto assim com umas terras e tal. 800 ar-condicionado com Mr. Maia. Brethren, hello! Esse vídeo vai ser mais um dos remakes que nós tiramos, vamos refazendo. Vai ser sobre in, on e at. Então, sem mais demoras, vamos já falar. Não percebam se minha voz sair um pouco rouca, ela vai estar. Isso acontece quando você vai para festas e baladas 2 noites seguidas e depois faz um ensaio de banda. Assim como o TH, a palavra end, in, on e at, ela é vista com muito mais seriedade do que os próprios nativos faladores de inglês a dão. Sendo que at tem que ser no lugar que os livros dizem que ser, e on e in também. Qualquer deviação disso é um crime, e se você é visto falando dessas maneiras, você acabou de provar que você não sabe falar inglês nenhum. Não é bem assim. E nós vamos tentar dar a regra da maneira mais atual possível nesse vídeo de hoje. Antes de saber e poder determinar o que vai aonde, acho que é uma boa ideia nós falarmos sobre o significado por trás de cada uma das palavras. A palavra in significa em sua alma dentro, e a palavra on significa conectado. Não especialmente em cima, embora é dita como em cima várias vezes, a palavra on pode significar grudado e dependente da direção. Por exemplo, se eu pintar aquela parede, tem uma parede aqui, tá? Vocês não estão vendo, mas tem uma parede. É claro que tem uma parede, não vai ser um campo aberto pra sempre, né? Não tô naquele programa The Matrix do Neo, quando ele recebe aquelas armas e tal. Tem parede aqui. Se eu pintar ela, a pintura vai estar na frente dela e não em cima. Mas mesmo assim, eu diria em inglês that I put a picture or painted a picture on the wall. Embora não seja isso, mas isso. Então, on em inglês significa pressionado, em cima ou do lado. Tanto faz. Tem até um ditado que fala the writing is on the wall. Eu falei sobre isso na primeira versão desse vídeo que foi deletada. Procurem. É um ditado que existe, tem a palavra on ali e a pintura não está em cima da parede, está na frente. Então, on significa grudado na universalidade dos seus casos e muitas vezes é considerado como em cima, porque quando uma coisa está em cima de outra, ela está presa nela graças à gravidade, como eu aqui no chão ou o microfone aqui na tela. E a palavra at, o terceiro dos nossos ends, não tem nenhum outro significado senão o próprio at. Aí fica um pouco mais fácil. Aí quando você vê as palavras para as quais o in, e o on e o at se atribuem, faz todo sentido quando considerado com o significado delas. A palavra in, querendo dizer dentro, funciona perfeitamente para as palavras na questão geográfica com as quais ela vai, que seria cidades, estados, países, tudo que é maior do que uma rua. E quando eu falo que eu estou em Joinville, eu estou dentro de Joinville. Então, a cidade está aqui ao meu redor. Eu estou dentro dela e a palavra in funciona para isso. Então, para cidades, estados, países, é in que você usa. Aí quando você desce para ruas e para avenidas, a palavra in fica sendo on. Se eu falo na 9 de março, vai ser on 9 de março. Se eu falo na rua João Colim, on João Colim. Eu tô dando o nome de rua Joinvilense aqui, porque é o que eu conheço, né? Na rua Blumenau, on Blumenau, comercial para a cidade de Joinville, que eu amo tanto. Mais ou menos, assim, que eu gosto bastante. Amar é outra coisa. Então a palavra on vai ser para ruas e avenidas, porque você vai estar em cima delas, pisando, sabe? Eu estou tocando na rua. Faz todo sentido que a palavra in para ruas e avenidas seja on. Se fosse in, seria como se você estivesse no asfalto, dentro da rua, sabe? Tipo, preso lá, porque você estaria dentro dela. E não é o caso. É on, tá grudadão, assim. Então, para cidades, estados, países, tudo que for geograficamente grande, a palavra é in, se eu quiser falar em um deles, no Brasil. E para ruas vai ser on, se eu quero falar em uma delas. Na rua São Paulo vai ser on São Paulo Street. E a palavra at, que é o menor de todos, vai ser para estabelecimentos. Se eu quero falar na casa do João, at João's house. Na farmácia, at the pharmacy. Na escola, at school. Tudo que tiver paredes, né? O endereço exato, que eu posso usar também como at. Na 284 João Colim, vai ser at 284 João Colim. Isso é o endereço de verdade. Imagina se a pessoa que mora lá viu esse vídeo. Eu não conheço quem mora na 284 João Colim. Ou talvez eu possa conhecer subconscientemente, ter sido um cara que eu briguei há muito tempo atrás, ou uma ex que eu fiquei putaço e eu acabei de dar o endereço sem saber. Não faço a menor ideia. I'm sorry. E é assim que fica sendo para lugares. Estabelecimentos, endereços exatos vai ser at. E a praia, por exemplo, um estádio de futebol, também é visto como um estabelecimento. Seria at the beach, at the soccer stadium. Aí quando subimos para uma rua e uma avenida, fica sendo on. E quando subimos para uma cidade, um estado, um bairro, uma província, a palavra é in. Isso é isso para lugares. Agora, para tempos. Você sabe já, se vocês estudaram inglês
lugar, é um capítulo que é voltado só nisso. Quando eu quero falar às 2 horas, às 4 horas, ou um horário, eu uso a palavra at. Então o at fica para horários. At 2 o'clock, at 4:30, at 6 o'clock. O que é maior do que um horário, fica subindo para um dia, né? A próxima unidade que tem nome vai ser dia. 2 horas, depois vira quarta-feira, segunda-feira. Dia 15 de maio. Dias serão dados a palavra on antes. On May 2nd, on Tuesday, on Sunday, on Valentine's Day. Pode ser um nome que não é de mês ou de semana, pode ser qualquer nome que é dado para dar um dia mesmo. Ou na abertura dos Jogos da Olimpíada. On the opening of the Olympic Games, porque isso é um dia, né? Então todos os dias seria a palavra on. E assim como geograficamente, quando o tempo sobe para além de um dia, para um mês, um ano, para um século, para uma década, a palavra é in. Em 1915, in 1915. E se você não sabe por que 1915 é 1915, veja o vídeo antes desse, porque nós falamos sobre anos nele. Então o em para esses tempos seria in. Aí você pode estar pensando, tá, mas e um tempo do dia? Porque um tempo do dia é entre um horário e um dia, não é nenhum nem outro, mas eu já vi uma coisa como in the afternoon. Como que você explica isso? Essas são frases decoradas. São coisas que uma pessoa começou a falar e acabou virando a regra. E muitas vezes, essas frases que são faladas culturalmente, porque a pessoa começaram a falar, não tem muito a ver com as regras de gramática gerais de um idioma. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night, são exemplos disso. Se você quer falar de manhã, de tarde, de tardezinha ou de noite, essa é a maneira. E não tem como escapar. Mas quando eu quero falar um horário, vai ser at. Às 9h30, at. Quando eu quero falar na quarta-feira, vai ser on. Quando eu quero falar em fevereiro, vai ser in. Então você pode estabelecer a seguinte regra. Para lugares e para tempos, at é pequeno. On é médio e in é grande. E se a palavra em questão não for um lugar e não for um tempo, você pode usar in sempre. Digamos que você fale que eu fiz uma piada bem engraçada no vídeo. O vídeo não é um lugar e não é um tempo. Então já que não é nenhum dos dois, o teu em nessa frase, o Mr. Maia fez uma piada engraçada no vídeo, que acontece o tempo todo. Essa palavra em um vídeo vai ser in, porque o vídeo não é nem lugar nem tempo. Se eu falo assim, tem um palavrão em uma música que eu ouço. There's a cuss word in a song that I listen to, porque música não é nem lugar nem tempo. Então essa regra de at, on e in só funciona para se a palavra for um lugar ou um tempo. Tem mais uma coisa. Você pode ter visto uma frase como, por exemplo, a seguinte: I will be ready in 2 hours. A frase I will be ready in 2 hours tem a palavra 2 hours, que é claramente 2 horas. E dentro dessa frase, antes do 2 horas, tem a palavra in, que parece que vai contra o que eu falei. Porque as 2 horas é um horário, não é? Então a palavra antes seria at. Então como que isso é explicado? Bem, nessa frase eu não falei um horário, né? Eu falei um período de tempo dentro do qual eu vou estar pronto. E essa é a resposta. Quando eu falo dentro de 2 meses, dentro de 5 horas, eu estarei lá em 3 horas. Nós terminaremos o nosso curso em 4 meses. Quando eu falo isso, eu não estou falando sobre o nome de um tempo. Não é igual em setembro, na segunda, às 3. Eu estou falando sobre uma janelinha de tempo, uma lacuna, da qual eu estou dentro. Dentro de 3 horas, nós estaremos lá no parque, por exemplo. Esse dentro vai ser observado como in. Então se você jamais vai falar assim, ó, eu acho que eles estarão aqui nessa cidade em 3 dias. Esse em 3 dias vai ser in. Mesmo embora a palavra em para um dia com nome, como Monday, o dia dos namorados, Valentine's Day seria on. É só isso. Yeah. Sim. Eu estou pisando numa poça do meu próprio suor. Tá vendo? A revisão vai ser isso de novo. Revisão. Vou secar, peraí. Eu não tô brilhoso na câmera aí? Para pra ter falado, né? Eu fiquei brilhoso por metade do vídeo, não parece? A camisa tá molhada já. At vai ser para lugares, tempos pequenos, como por exemplo estabelecimentos e horários. Não, por exemplo, como exatamente estabelecimentos e horários. On sobe para o que for um passo a mais do que isso. Dias para tempos e ruas e avenidas, onde carros passam por cima. E acima disso, a palavra em vai ser o in, quando você quiser falar sobre lugares que são maiores do que ruas. Como por exemplo, cidades, estados e assim vai. E a palavra in vai ser usada para tempos quando forem maior do que dias. Como por exemplo, May, July, 2016, the 20th century. E assim vai. Pronto, mais um remake terminado, bem sucinto e sem nada de história e política pra você aprenderem. Olha que legal, tá vendo? Fast! Visite nosso site, mrmaia.com.br. Em breve teremos novidades para vocês aprenderem e curtirem e falarem pros seus amigos. Que eu quero que vocês, por favor, façam. Também tem a banda aqui, ó. Clica aqui, tá? Eu faço músicas também, entre outras coisas. E só, esse. Na descrição do vídeo nós temos um link para nossos questionários, né? Clique nele e nós vamos ter questionários sobre alguns vídeos que fizemos para vocês exercitarem o seu entendimento dos nossos vídeos. Então cliquem, vão lá, façam e comentem aqui sobre como foi legal, para que pessoas que leem os comentários também vão lá. E só isso. I'm Mr. Maia, behind the camera is Mr. Borba. Peace and stay strong.